Olá, eu sou Davi do programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Nós temos 38 anos de casados e uma das questões que pessoas têm perguntado para nós ao longo dos anos, inclusive recentemente você trabalhou bastante com uma família em que o filho ou dorme junto com os pais ou toda noite está pulando na cama dos pais. É válido isso? É legal? Não é legal? A pergunta que vem: até que ponto as crianças pequenas podem ou devem dormir com os pais? No mesmo quarto com os pais? Quando isso não é aceitável, quais os perigos disso? E depois uma outra pergunta talvez relacionada. Esse tipo de hábito que é criado desde cedo na vida do filho, em algum momento, talvez com 40 anos, tem que ser quebrado esse hábito de dormir com os pais. E outros hábitos, de chupeta, de um certo tipo de cobertor, outras coisas. O que você diz a respeito de tudo isso? Eu sei que nós já trabalhamos um pouco no programa sobre filhocentrismo. Foi um dos primeiros programas do nosso canal. Mas vamos voltar a tratar de algumas dessas questões. Bom, a criança é moldável. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, porque ela pode aprender rapidamente coisas ruins. Mas ela se adapta facilmente aos novos padrões, aquilo que você quer para ela, quer que ela aprenda. Então, ela, durante 9 meses dentro da barriga da mãe, ela não precisou de luz acesa, ela não precisava de musiquinha para dormir. E essas coisas que nós inventamos, ela se acostuma com elas. Então, o bebê que você traz para casa e sempre deixa a luz acesa, ela vai acostumar com isso e vai querer sempre ter a luz acesa para dormir. São costumes que nós colocamos. Pode falar. Não, eu acho que um princípio básico em tudo isso é que os pais estabelecem os limites. A criança adaptável, moldável, vai se amoldar aos princípios, os padrões que os pais insistem. Então, nós impomos limites, sim. E isso determina os hábitos que nós vamos manter ou ter que quebrar depois. Outras ideias? Sim, essa questão da criança que dorme junto com os pais. Precisamos lembrar da centralidade do relacionamento marido e esposa. E a criança que está sempre junto, sempre no meio, isso vai dificultar esse relacionamento. A pergunta é se a criança deve dormir no mesmo quarto, um bebê se deve dormir no mesmo quarto. De novo, não tem uma regra, mas vamos pensar de uma forma lógica o que é melhor para os pais, o que é melhor para a criança. Se existe um outro quarto dentro da casa que você consegue ouvir quando a criança acorda, está chorando, talvez seja melhor a criança desde o comecinho, já está no quarto. Quando ela acorda para mamar, você vai ouvir. Eu lembro que a primeira noite dormiu no nosso quarto. Eu ouvia tudo, quando respirava, quando não ouvia a respiração dele. Quando ele mexia, quando não mexia. Eu sei que eu não dormia a noite toda, porque daí quando eu não ouvia a respiração, daí eu tinha que checar. Tá respirando? Parou de respirar? Gente, uma mãe que não dorme não consegue tomar decisões acertadas. Então, Deus fez com que o choro de um recém-nascido, um choro de um bebê, seja algo que nos acorda, que chama a atenção. Você vai ouvir, a não ser que tenha problemas de saúde, outros tipos de problemas. Mas uma criança no seu quarto ajuda a criança a aprender a dormir sozinha e ajuda os pais a terem o espaço deles. Também é muito bom isso. Não é uma questão de pecado, é uma questão de princípio e há exceções. É uma criança doente, uma criança numa noite de muito trovão e pula na cama do papai e da mamãe. É um momento aconchegante de tirar o medo e depois levar a criança, depois da tempestade, dormir no seu próprio quarto. Não é uma questão Caxias, chata, carrasco, que você vai insistir. A nossa preocupação maior é com os hábitos que nós começamos hoje, que vão ter que ser quebrados depois. Isso se aplica para todos os hábitos infantis. Exatamente, nós não queremos
começar hábitos desnecessários que logo em seguida precisaremos cortar. Então, se o meu filho com 10 anos, eu não quero que ele durma com a luz acesa, não comece, não deixe ele criar o hábito de dormir com a luz acesa. Se eu não quero o meu filho dormindo junto comigo, já não cria esse hábito no filho. Agora, existem coisas de criança que nós vamos ter que cortar. Por exemplo, uma mamadeira, recém-nascido, se ele não está mamando no peito ou se precisa de algum suplemento, ele vai usar uma mamadeira, nós vamos ter que cortar esse hábito, é óbvio. Mas são coisas desnecessárias que nós queremos evitar para que ele não sofra lá na frente, nós não sofremos lá na frente para cortar esse hábito. Agora, existem outros hábitos que talvez queiramos incentivar. Por exemplo, no nosso caso, nós viajávamos muito. Então, os nossos filhos dormiam em camas diferentes, em lugares estranhos diferentes. Então, cada um deles tinha um cobertorzinho deles, que era especial para eles, que eles levavam junto, dormiam com esse cobertor. Era um pedacinho de casa que levavam juntos, que era algo. Porém, alguns deles foi um pouco complicado tirar esse cobertorzinho depois. Alguns deles ainda usam. Não. Ou se largava, deixava para trás, e daí como é que faz para dormir? Então precisamos pesar bem o que nós vamos encorajar e aquilo que não é tão necessário. Mas a questão é que em cada caso foi ciente. Sim, algo pensado. Nós decidimos fazer isso por causa da necessidade da nossa família. Não foi simplesmente porque a sua mãe insistia, não, criança tem que ter chupeta. Não era isso, era nossa decisão ciente de que algum dia nós teríamos que tirar, mas que as vantagens valiam mais. Sim. Agora, tem crianças com já 3, 4 anos que já criaram esse hábito, eles só dormem com os pais. E agora? O que eu faço? Vai dar um trabalho, vai dar algumas noites de muito trabalho, mas precisa conversar. Primeiramente, o casal, eles têm que estar na mesma página. Vocês têm que decidir, é algo que nós queremos dar essa habilidade para o nosso filho. Em algum momento, ele tem que aprender a dormir sozinho, então nós vamos dar essa habilidade para ele. E conversar então com o filho que ele tem a cama dele, ele tem o quarto dele e ele vai aprender a dormir sozinho no quarto dele. Ensinar o que é o esperado e explicar qual será a consequência se ele não obedecer. Então, vocês como casal têm que decidir isso. Então, várias noites, com certeza, ele vai chorar, ele vai levantar, vai querer correr para o quarto de vocês e vocês vão ter que pegar, voltar e falar, você precisa ficar na sua cama, no seu quarto. E vai levar um tempinho, talvez 3, 4 noites, uma semana, mas se vocês forem consistentes, se vocês insistirem nisso, ele vai aprender e vai ser bom para todo mundo. E sinceramente, nós encontramos pais que estão lutando, fazendo essa batalha com criança de 8 anos, 10 anos e mais. Você pensa que será mais fácil depois, mas não é. E você perdeu muitos anos como casal e muito ensino importante para o próprio filho. Alguns princípios bíblicos, outras sugestões para pensarmos novamente, biblicamente, focando o coração e preservando valores da família. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse programa Palavra e Família.